Fala pessoal, nosso convidado do Resenha LP é referência no futsal regional, que tem uma ótima carreira, fez uma ótima carreira no exterior. Nosso convidado é o nosso amigo Tilico, seja muito bem-vindo. Obrigado, Luquinha, Periquito. É uma honra estar aí participando do programa de vocês aí e espero bater um papo bacana com vocês. Ô, Tilico, obrigado por ter aceito o convite aí. Agradecemos muito. E pessoal, já aproveitando aí, ó, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo, deixa seu comentário, sugestões aí. É muito importante pra gente, hein? Isso aí. Tilico, antes de começar algumas perguntas, conte para nós um pouquinho da sua carreira. Ah, joia. Vou tentar dar uma resumida boa aí, Luquinha, porque começou bem cedo, né? Eu comecei com 10 anos aqui na cidade de Botucatu, né? Jogando as categorias de base aqui na associação. Disputei meu Campeonato Paulista com 10 anos, que foi para mim foi uma surpresa, né? Que eu nunca tinha jogado, nunca tinha participado de nada. E eu disputei um campeonato de escolas e fui chamado, e em menos de uma semana fizeram meu RG e eu acabei já, fui chamado na segunda e no sábado já estava disputando um jogo pelo Campeonato Paulista, com 10 anos, né? Então aí que começou. E joguei por um bom período aqui na associação, até acho que meus 17 anos, alguma coisa assim, 17, 18. Daí depois comecei a sair para fora aqui da cidade, né, de Botucatu, fui contratado pelo São Paulo, depois atuei também pelo Palmeiras, depois no meu último ano de juvenil joguei em Guarulhos, que era o Impro, daí depois virou Guaru, e no final dessa temporada de 2002 eu fui contratado por um time da Itália, chamado Augusta, que era um time lá que contratava brasileiro e tinha bastante cara fera, cara de seleção e tudo. E daí depois lá começou minha carreira na Itália, né? Eu passei por, acho que se eu não me engano, são 8 times na Itália. Eu passei por, depois da Augusta, passei por Prato, passei por Marca Trevigiana, passei por Belluno, Magione, talvez eu vá esquecer alguns, depois fui para Lazio, depois joguei no Atria, e depois joguei o último agora, chamava Altamura. E nesse meio tempo aí, eu sempre, nas minhas férias, ou quando eu me machucava e eu estava aqui pro Brasil, sempre jogando aqui na região, jogando por campeonatos extras, né? Jogar os jogos regionais, jogos abertos. Então, resumindo, a minha carreira é mais ou menos isso, né? Que já está no fim, né? Já chegou no fim faz tempinho já, né? Não, agora dá pra jogar os veteranos da vida. Ô, tô aí. Subóbito, né, que fala. Pode ficar tranquilo que eu vou te convidar, viu? Pode chamar. Pode chamar que a gente vai. Na amizade vamos sempre. Viu, Tilico? E como que surgiu a primeira oportunidade para jogar lá na Itália? Então, a primeira oportunidade foi logo após eu jogar uns jogos abertos. Eu joguei uns jogos abertos por Guarulhos e o nosso time era muito bom, né? E nesses jogos abertos a gente foi muito bem. A gente chegou na final contra o Santos, que era o Santos Futebol Clube mesmo. E o time deles ia ser, já estava informado que no outro ano já ia disputar a Liga Nacional, seria o primeiro ano do Santos na Liga. E eles montaram um timaço nos Jogos Abertos já para se preparar para a Liga Nacional. E a gente acabou fazendo a final dos Jogos Abertos contra o Santos. E daí na semifinal, contra São José, que também era um time de Campeonato Paulista, era um time muito forte, um empresário acabou o jogo, a gente ganhou na prorrogação, chegou para mim e falou se eu tinha intenção, se eu tinha documento, se eu tinha intenção de ir para a Europa. O sonho de um jogador, de cara que joga, é Europa, né, cara? A gente sabe que o sonho da gente é, nossa, eu vou para a Europa, nossa, eu vou para Barcelona, eu vou para o Real Madrid. Daí, quando fala de Europa, você já vislumbra uma coisa absurda, né? Mesmo você tendo outras propostas, alguma coisa assim, aí fala de Europa, o olhinho cresce. Daí, esse empresário veio, eu achei que era mentira, assim, falei, esse cara aí tá com nada, não. Daí, acabou os jogos abertos, passou uma semana, ele veio aqui em casa, do nada ele apareceu aqui em casa.
apareceu com uma pasta cheia de matéria, cheia de vídeo, já com um contrato para assinar e tal. Daí tava minha mulher, a minha mãe, na hora que viram, falou, nossa, é doido, esse cara aí deve estar com enrolação pro seu lado. Daí, e na época não era nem euro ainda o dinheiro, né? Era lira. Então, quando o cara apareceu com lira e mostrou o salário para mim, para minha família, todo mundo, nossa, que é isso, louco, tem que ir mesmo. Daí eu pensei, falei, vamos então, vai. O cara fez tudo minha documentação, daí eu peguei e acabei indo. E você foi sozinho ou foi algum outros jogadores daqui do Brasil junto? Não, no dia que eu embarquei, foram 4 jogadores brasileiros. O Niquinho aqui da cidade também, do Botucatu, que ainda está lá, que é um ano mais novo, mas também se destacou nesse campeonato. Daí chamaram ele também. E daí foram mais dois meninos de São Paulo na época. Um que o apelido era Camarão e o outro que era Leandro. 2 muito bons jogadores também. Você fez uma carreira bonita lá na Itália e chegou a jogar aqui no Brasil também. Qual a diferença do futsal italiano para o brasileiro? Eu estranhei muito no começo lá, o Luquinha, quando o tipo de treino, sabe? O tipo de treino deles era bem diferente, sabe? É uma coisa mais, como posso falar para você, mais física, mais truculenta, assim, sabe? Aqui o nosso jogo é muito 1 contra 1 o tempo inteiro. O tipo de marcação nossa é mais individual. Daí quando você chega lá, a marcação deles era a zona na época. Hoje já mudou bastante, mas a marcação deles era a zona. Você falava, nossa, esse cara não sabe marcar, esse cara não sabe fazer nada. Você não conseguia entrar, cara. Você não conseguia. Você driblava um, você já estava no outro, o cara estava te jantando já. Então, o que eu mais estranhei assim, foi o tipo de marcação e dessa parte física deles, né? Como eles eram. Como eles usavam a parte física e a parte de marcação deles. Foi a parte que eu mais senti diferença lá. Além da cultura também, né? A parte da língua, a parte da alimentação. Mas você aprendeu italiano, sabe? Consegue falar italiano tudo depois de tanto tempo lá ou não? Não, consigo. Demorou uns 6 meses para me aprender. Mas consigo falava bem, falava normal. E aqui no Brasil, você comentou que jogou no São Paulo e no Palmeiras, né? Como que foi vestir a camisa de dois times que no futebol é gigante, né? E sabemos que tem uma tradição também no futsal. Com certeza, Luquinha. Cara, para mim foi uma sensação que eu conto para todo mundo porque é inesquecível, né, cara? Quando eu fui contratado pelo São Paulo, quando o cara do São Paulo me ligou, eu já me espantei, né? Falei, nossa, o cara do São Paulo tá me vendo é porque alguma coisa boa eu tô fazendo, né? Daí você chegar no Morumbi e ser recepcionado daquele jeito que eu fui, dá sabe, Um friozinho na um barriga. negócio que você não. Dá um friozinho, porque a quadra do São Paulo é do lado do campo, né? Então eles mostram para você, tu mostrou para mim tudo o Morumbi, mostrou como é lá dentro, os vestiários, o alojamento que ficava embaixo da arquibancada, fisioterapia, o clube todo. Daí você chega e você fala, nossa, agora que tá começando o meu futsal de verdade, né? E cara, sensacional. E na minha época, o adulto eu fui pro juvenil, né? Na minha época, o adulto do São Paulo era um dos melhores do Brasil, cara. Tinha Falcão. Falcão era um dos nomes. Tatu, Joan, Goda, Roberto, que na época era um craque de bola também. O Aranha. Tinha muito jogador bom, cara. Muito jogador bom. Então você imagina, né? Para quem gosta de futsal, você chegar, tá treinando e olhar para Falcão do lado é sensacional, né? E no Palmeiras também, cara. Tilico, Oi? já naquela época, você juvenil, o Falcão já era diferente. Já, o Falcão já era diferente, cara. Já era diferente. A gente, a gente ficava sempre, quando acabava o treino nosso, juvenil, às vezes subia pro adulto para treinar, ou tipo, a gente ficava assistindo o treino deles, os jogos, né? Daí você falava assim, nossa, esses caras aí é demais, é outro nível, cara. Em dia de jogo mesmo, até contei uma outra live aí, em dia de jogo, eu lembro que naquela época o Falcão no jogo da Liga Nacional, acabava o primeiro tempo, ele nem voltava pro vestiário, cara. Ele ficava fazendo tipo show do intervalo pra torcida não ir embora, sabe?
ficava lá petecando, fazendo malabarismo com a bola, só pra torcida não ir embora, cara. Nossa, é sensacional, velho. E o Palmeiras? No Palmeiras também fui, mas no Palmeiras eu achei, tipo assim, sabe, foi uma passagem um pouco mais rápida, mas a estrutura era um pouquinho inferior, porque a gente ficava alojado em Osasco, né? Então a estrutura era um pouquinho inferior. A gente morava numa casa lá em Osasco, a casa um pouco ruim, daí morava muita gente junto. E, tipo, a base que estava no São Paulo, tanto juvenil como adulto, foi tudo pro São Paulo. Eles contrataram todo mundo. Então, o time manteve a qualidade, sabe? Mas a estrutura ficou defasada. Mas mesmo assim, a gente era muito bom, cara. A gente ia no CT do Palmeiras lá, daí via os caras, via só os jogadores famosos lá, tudo treinando. Para mim, molecão, né, era sensacional, né? E fora conviver com jogadores também craques, né, do futsal. Foi anos que eu aprendi muito, assim, no futsal, cara. E quando você era criança, quais eram seus ídolos? No futsal, assim, você fala ou tanto faz? Tanto faz. Tanto faz, no esporte no geral. Porque Cara, viu, Tri, quando era criança, lógico, você começou a jogar com 10 Uhum. anos. Mas, lógico que a maioria dos ídolos era de campo, né? Sim, a maioria dos ídolos era campo. Campo. E a gente olhava jogadores no campo e você falava, caramba, como que esses caras conseguem, né, fazer essas coisas assim, né? Mas eu sempre gostei do. Cara, foi o primeiro cara que eu gostei, assim, foi do Marcelinho Carioca, cara. Eu era louco pelo Marcelinho Carioca, o jeito que ele. Acho que foi até um pouco depois, né? Mas eu era fã dele, assim, do Marcelinho. Foi o primeiro cara que eu gostei de futebol, assim. Eu falava, nossa, esse cara joga muito, o jeito que ele bate na bola, é um cara diferente. Daí depois tem outros, né? Ronaldo, que eu sempre. Para mim foi o melhor que eu vi. Tem Messi, tem Cristiano Ronaldo, mas o que eu vi, assim, que eu acho que é humano mesmo, é o Ronaldo. E um cara que eu admiro, que eu sempre fui ídolo, não é do futebol nem do futsal, é do Ayrton Senna, cara. Não perdi uma corrida, eu era fanático, acordava cedo para ver ele, ficava de madrugada e eu achava as histórias dele sensacional. E quando você era criança em Botucatu, tinha algum jogador de futsal na associação que você gostava de assistir jogando? Tinha, cara. Tem um que foi meu parceiro por um bom tempo, né? Depois, né? Mas quando eu era pequeno, eu me inspirava muito no Gu, cara. Esse cara, quando eu comecei a gostar, a entender de futsal e vi ele jogando, eu falava, como que pode, cara? Um cara ser tão assim inteligente, do jeito que ele joga, do jeito que ele finaliza, ele chega na cara do gol com uma frieza absurda, Qual que é a diferença de inteligente, dá idade? assistência de tudo quanto é jeito. Qual que é a diferença de idade Oi? do Sul e do Gu? Eu acho que o Gu é 7,8, se eu não me engano. Daí acho que dá uns 4 anos de diferença. Eu pensei que nivelava, que ele era mais Então, novo. né? Daí quando eu tava acho que no infantil, que eu comecei a pensar, nossa, futsal é o que eu gosto mesmo. Daí que eu olhava o Gu no começo do juvenil e falava, nossa, esse cara aí eu tenho que olhar, tem que chegar perto, tem que colher o maior tanto de informação que eu puder, porque se eu olhar ele eu vou evoluir bastante. E foi o que aconteceu. Quando eu cheguei a treinar com ele, eu colava nele, cara. Colava nele, escutava as histórias dele, e ele me ensinava bastante coisa. Cara, fera mesmo, que eu admiro até hoje. Viu, Tilico? Já que você comentou em Gu, eu tenho uma pergunta do Gu pra você aqui. Vamos, Vixe, vamos, Mari. vamos, vamos ver ela. Fala Periquito, fala Luquinha, prazer falar com vocês, parabéns pelo programa. E hoje vocês estão aí com um grande convidado. Tilico é um parceiro, um amigo que o futebol me deu. A gente, além de se dar muito bem na quadra durante tantos anos, a gente virou muito amigo, frequentar as casas, nossas famílias são amigas. Então é uma pessoa espetacular, tanto dentro da quadra quanto fora. Isso daí ele já sabe, desde que a gente começou a jogar junto, foi eleito o meu melhor parceiro, com quem eu melhor me entendi na quadra. E tudo isso por causa da inteligência dele, de ser um craque, respeitado na nossa região, na Itália, onde ele fez carreira.
E eu fico muito feliz em poder dar esse depoimento e falar da pessoa que é o Tilico. Então, além de um grande craque, é uma pessoa maravilhosa. E daí para duas perguntinhas aí pro programa, queria que ele contasse um pouco como que eram os nossos treinamentos durante um ano aí, que decidiram que ia ser às 6:30 da manhã. Como era esse treinamento para todo mundo ter esse horário, se adequar? E depois, qual foi a derrota mais dolorida para ele? Eu acho que eu sei a resposta, mas vamos ver o que ele fala. Valeu, pessoal, parabéns aí pelo programa, um grande abraço. É sempre bom, né, cara? Poxa, o Gu é um parceiraço, e como ele falou aí nas perguntas, né, ele é um dos meus melhores amigos que o futsal me deu, porque a gente se dava bem muito dentro da quadra e também fora da quadra, então é uma pessoa espetacular, né? Tanto ele como a família dele. E a gente convive muito, as famílias também, então sensacional. Falando das duas perguntas do Gu, né? A primeira sobre a derrota mais dolorida, cara. Foi uns jogos abertos, e foi em 2005. A gente tinha um timaço naquela época, e a gente jogando aqui na nossa cidade, Jogos Abertos de Botucatu, passamos um perrengue durante a competição, tivemos jogos muito difíceis, chegamos aos trancos e barrancos na final. Daí na final estava lotado o ginásio de Botucatu, aqui Mário Covas, mais de 8 mil pessoas, lotado, gente para fora, tumultuado mesmo. E a gente foi jogar contra Luiz Antônio, que era também um baita de um time, disputava o Campeonato Paulista, um timaço também. E nesse time jogava o Batata, inclusive que é de Botucatu aqui também. E esse jogo a gente martelou. Os caras foram e acharam um gol de falta com o Cid. Não sei se vocês lembram do Cid, o pivô, o morenão alto. Ele achou um gol no segundo pau, sozinho. Que a bola bateu um perereco lá e sobrou para ele só empurrou para dentro. Depois a gente martelou e não conseguiu fazer, cara. E o jogo acabou 1-0. E foi uma frustração enorme, porque estava lotado o ginásio, a festa estava preparada para a gente. E, tipo, já tinham fogos de artifício para o final. Era o último jogo dos Jogos Abertos. E a gente perdeu esse jogo de 1-0, cara. Então, essa aí foi uma frustração que eu tive aqui da minha cidade. A segunda pergunta? Esqueci. Sobre o treinamento. 6:30 da manhã. É verdade. Cara, isso aí foi uma das coisas que mais, tipo, me surpreendeu durante essa carreira aí no futsal, cara. Foi um tempo que eu fiquei aqui por Botucatu, né? Que eu tava... Quando eu voltava de férias, ou estava lesionado, eu ficava aqui por Botucatu, daí treinava junto. Às vezes era inscrito para algumas competições, né? E nessa época o time não estava tão bem. Se eu não me engano, a gente estava jogando, não lembro se era Copa SBT, Copa Record, não lembro. E a gente estava mal, o time estava mal. Daí o Pedro Dias, na época, resolveu tipo dar um castigo pra gente. Falou, ó, o time tá mal fisicamente, então a gente vai treinar 2 ou 3 períodos. E o primeiro treino vai ser às 6 horas da manhã, 6:30 da manhã. Então, cara, e era uma época de frio, sabe? Essa época de junho, julho, assim. Era absurdo, cara. Eu chegava de 6:15 na associação ali, tipo, tudo com neblina, um frio, todo mundo de blusa, uma friaca. Aí chegava eu com o Google e falava assim, gente, o que nós estamos fazendo, cara? Vamos aposentar já. Falei, não, é absurdo isso daqui. Cara, daí até aquecer aquele frio, demorava, a gente perdia 40 minutos, 50 minutos só para aquecer. Daí depois fazer outras coisas, fazer jogada, fazer parte tática. Era difícil, cara. Foi um dos momentos mais inusitados assim, que eu passei no futsal, né? Mas era engraçado, cara. Mas era engraçado. E deu resultado? Deu, porque se eu não me engano, naquele ano a gente foi. Eu não lembro se a gente foi. Acho que a gente foi campeão, agora não vou lembrar do que a gente ganhou aquele ano. E a gente ganhou. Então, depois o Pedro até falou assim: tá vendo? Valeu o esforço de vocês lá, porque
6 horas da manhã não é fácil para ninguém. E eu entrava às 7 horas na faculdade. Então eu tinha que a primeira aula da faculdade, eu não ia e saía do treino da associação, às vezes nem tomava banho e já ia para a faculdade direto. Então foi um período bem complicado, mas valeu a pena. Fica de história. O que você poderia dizer para as crianças que têm esse sonho de ser um jogador? Tem que acreditar, né? Eu acho que qualquer criança tem que sonhar, tem que acreditar no sonho. Porque pode conquistar. Igual eu falei para vocês, meu sonho era jogar na Europa, jogar no Barcelona, no Real Madrid, seleção brasileira. Então eu corri atrás disso, cara, me dediquei, me abdiquei de muitas coisas, porque tem que abdicar mesmo. Às vezes você tem que abdicar de jogar um videogame, às vezes tem que de brincar na rua, porque você tem que treinar, você tem que focar em algumas outras coisas. Mesmo com 10, 12, 14 anos, se você não abdicar de alguma coisa, você não chega, né? Porque é nessa idade que eu acho que se transforma um jogador, né? Porque se você vai começar com 16, 18 anos, talvez você já esteja até velho. Então, com essa idade aí de criança, você já tem que sonhar, já tem que querer algo mais para sua vida, para o seu sonho. Senão você acaba não realizando. Deixar as amizades ruins de lado, deixar as coisas ruins da vida normal para lá e focar no seu sonho, que dá para alcançar. Ô, Tilico, nós temos um quadro agora que chama de Bate Pronto. Então vai aparecer alguns duelinhos na tela aí e vamos ver como você vai sair. Beleza. E aí, futsal brasileiro ou futsal italiano? Cara, eu gosto muito do futsal brasileiro, né? Porque o meu começo foi aqui, assisti uma Liga Nacional, eu acho que para mim é top, uma Liga Nacional, Campeonato Paulista também. Mas a minha carreira, depois de adulto, depois de time principal, foi na Itália, né, cara? E lá eu acho que o futsal é diferenciado, assim, como eles tratam o futsal, sabe? Lá o jogador vira ídolo mesmo, eles tratam você como herói, como craque mesmo. Aqui eu acho que as pessoas não têm muita gratidão, sabe? Às vezes você ganha alguma coisa, ganha campeonato, no outro ano ninguém nem te lembra. Lá você faz uma carreira, tipo 10, 15 anos, o pessoal lembra de você, sabe? Eu mesmo, faz uns 5, 6 anos que eu não jogo no alto nível mais. E mesmo assim, cara, recebo proposta, toda semana recebo 1 ou 2 propostas, pessoa que lembra, pessoa que fala, ô louco, eu lembro da sua época, eu lembro assim, tal. Então o futsal italiano para mim é mais especial, não que seja o melhor, mas é mais. E aí, quem foi melhor? Buzica ou Mãe. Lombriga? Nossa, é difícil, hein? 2 goleiraços, cara. 2 goleiraços que eu tive a honra de jogar junto. Eu vou ter que explicar, né? Pode explicar? Pode. Lógico. Cara, ó, o Lombriga, ele foi o meu começo de futsal, assim, de juvenil, adulto, foi jogando com o Lombriga. Era sensacional, cara. O bicho era fora de série. Ele ganhava jogo sozinho, às vezes. Tanto como goleiro, como com a personalidade dele. Porque ele era aquele cara que intimidava, ele era aquele cara que chamava a torcida.
Cara, fantástico, aprendi muito com ele mesmo. Até jogando no campeonato de Jaú, da região aí, eu ia com ele e era fantástico, cara, ele fazia chover. Mas como o Lombriga com o Buzuca também, eu acho ele fora de série, cara. Para mim foi um dos melhores que eu já vi, dos melhores que eu atuei. Uma pessoa muito bacana também fora de quadra e sensacional, cara. Ele fecha o gol mesmo, ele tem a base do futsal, ele tem toda aquela parte do goleiro mesmo de futsal. E com o Buzuca eu joguei muito mais tempo. Acho que a gente ganhou muito mais campeonato. E então, nessa aí, eu por pouquinho assim, eu fico com o Buzuca pelo tempo que eu já joguei com ele, por um pouco mais de tempo que eu joguei com ele. Boa. E esse daí? Batata? Nossa, mãe. Caramba, dois caras que eu admiro e respeito muito, cara. O Batata é fora de série. Nunca vi um jogador que marca tanto como Batata, cara. Hoje ainda ele tá já numa idade um pouco acima, mas continua a mesma coisa. Quando ele tá no dia de marcar, é difícil passar dele, cara, porque o cara é fora de série. E quem viu o Batata há 10 anos atrás, cara, esse cara foi fenômeno mesmo. E o Cezão, a parte ruim do Cezão é que ele começou o futsal tarde, né? Ele começou o futsal, todo mundo já estava com uma bagagem, e o Cezão começou, por estudo, por outras coisas dele, né? Mas o Cezão também é um marcador exímio, cara. É um dos melhores marcadores também que tem aqui na nossa região. No individual é difícil ganhar dele, cara. Driblar o Cezão é quase impossível. Tem as pernas gigantes, você tenta driblar ele, não sei de onde aparece uma perna do Cezão. Então, são dois caras muito bons mesmo. Mas eu, pela carreira, assim, por mais tempo também, eu fico com o Batata. E esse aí, Chanel ou Júlio? Caramba! Essa é legal também, né, cara? Essa é legal. Chanelzinho é fera. É uma pena também ter largado o futsal tão cedo. Eu achei que ele abdicou do futsal muito cedo para poder trabalhar, para poder outras coisas, né? Mas é um menino que jogou comigo nas categorias de base, jogava muita bola. E o Júlio, cara, eu joguei com ele muito tempo mesmo. O Júlio é fantástico, cara, tanto como pessoa e como jogador também. Mas pela carreira um pouco mais longínqua, eu vou ficar com o Júlio também. E esse aí, Enzo ou Diego? Nossa, mãe. Enzo e Diegão. Caramba, essa é difícil, cara. Essa é difícil. Ai, meu Deus do céu, viu? Cara, o Enzo eu acho muito bom jogador, mas eu joguei pouco com o Enzo, sabe? Eu joguei muito pouco com o Enzo. É um cara fantástico também, só que eu joguei pouco com ele. Vi jogar, mas joguei pouco. Já o Diegão, eu já tive bastante tempo jogando com ele, já ganhamos muito junto. Essas épocas de TV que a gente ganhou, ele estava junto. Então, eu vou ficar com o Diego. Mas o Diego já acabou, né? Encerrou a carreira faz um tempão e o Enzão ainda tem um monte para construir ainda. Então, talvez o Enzão até passe o Diego nisso aí. Mas, por enquanto, acho que eu fico com o Diego ainda. E essa daí? Éder? Nossa, mãe. Rapaz, essa aí é dura, hein? Essa aí é difícil, que é dois craques de bola, cara. Daí cai naquilo também, né? O Éder tem um passado de arrebentar, foi um dos melhores aí, um dos melhores camisa 10 aí da região. Também jogou na Itália. Lá também fez história, né? E o Gustavinho, poxa vida, hoje você falar de um dos melhores jogadores da região aí, colocando o Gustavinho e o Du, acho que são os melhores, né? Fora alguns meninos aí também que vêm. Mas, cara, essa é difícil, viu? Essa é difícil mesmo. Mas eu vou mesmo o caso ali do Diego ali. O Éder jogou mais tempo. O Gustavinho ainda acho que vai ter mais um longo tempo para jogar. Talvez ele passe o Éder, mas por enquanto eu vi com o Éder. Boquinha ou Du?
Nossa senhora, que comparação, velho. Viu? Duas feras. Antes de Ah, o você Boquinha é responder, parceiro, cara. viu, Tilico? Hã? Antes de você responder, foi difícil pesquisar os nomes aí. Agradecer ao Rubinho, que ele me deu uma força aí, viu? Pra fazer esses duelos aí, Ah, ó. legal. Ah, o Rubinho quer botar fogo no negócio, né? Fogo na casinha, né? Só pode, né? Amanhã eu tô até vendo meu WhatsApp, vai bombar aqui. Cara, Boquinha também. Boquinha no começo da carreira dele jogou muita bola, cara. Jogou muita bola. Era um pivô nato. Cara que sabe fazer o pivô como ninguém. É aquele jeitão irônico, né, que a gente conversa aqui, né? O Boquinha é um jogador meio irônico, dá aquelas risadinhas, tudo, mas jogou bem também, jogou muita bola. Mas o Du, cara, eu acho que a comparação do Du e Boquinha é um pouco desproporcional, porque o Du, eu acho ele fora de série, cara. O Du é sensacional. Um menino que, se continuar do jeito que tá, se continuar a cabeça, focado, ele vai ser um dos melhores de Botucatu, da região, da onde ele for. Que ele é diferente, você vê que é um menino diferente. Então nessa eu vou ficar com o Du, eu acho que tem um menino que tem um futuro muito grande no futsal e pelo que está jogando também. Agora, Ah, o próximo duelo foi uma pergunta de um convidado, um amigo seu, que pediu para fazer. E aí, Periquito, e aí, Luquinha, e aí, meu amigo Tilico. Primeiramente é um prazer aí estar fazendo uma pergunta para esse monstro aí, esse grande amigo Tilico que esteve comigo aí em várias cidades aí, Barra Bonita, Igaraçu, Jaú, Ribeirão Bonito, que sempre esteve ao meu lado aí e foi uma grande referência minha dentro do futsal. Hoje eu vim aqui para fazer uma pergunta para saber que dupla foi mais mortal, Tilico e Niquinha ou Tilico e Gu? Um abraço, galera, e fiquem com Deus. Nossa, Massal, bela pergunta, hein? Primeiramente agradecer ao Massal aí, que é um cara que eu também gosto muito. Tudo que ele fala de mim e sente por mim é recíproco por ele, porque a gente sempre esteve junto aí na região, disputando os campeonatos. É um cara que sempre, quando pôde, me ajudou também, né? Tive algumas lesões difíceis aí e ele sempre esteve presente, me ajudando. Então é um cara que eu admiro muito. Abraço, Massal. Sobre a pergunta, você quer me ferrar, né, Massal? É uma pergunta dificilíssima e quase impossível de explicar. Mas vamos lá. A minha parceria com o Niquinha, cara, é fora de série, por quê? Porque a gente vem da base junto e a base foi muito boa nossa, né? A gente sempre ganhando títulos junto. Depois fomos para o Juvenil também, em Guarulhos jogamos junto. Daí fomos para a Itália e jogamos junto também os primeiros 2 anos. E a nossa parceria nesse sentido era sensacional. A gente se conhecia num olhar, num jeito de jogar, encaixava, porque um é destro, outro é canhoto. Então encaixava, nosso jogo encaixava muito. E fora de campo, então, fora de quadro, então, mesma coisa. Mesma coisa que é do Gu é com ele. Família se conhecem, amizade é imensa, eu frequento a casa dele, ele frequenta a minha. E é um jogador que eu até sempre falo para ele, é um dos jogadores mais profissionais que eu conheci. E do Gu, cara, não tem nem o que falar, cara. Do Gu, a parceria nossa aí no adulto, o que a gente podia conquistar, a gente conquistou. A gente também, mesma coisa do Niquinha, a gente se conhecia por um olhar, por um gesto. Às vezes eu olhava pro Gu de costas, eu sabia o que ele ia fazer, sabia onde eu ia estar. Então, em quadra, cara, nosso entrosamento era fantástico. Todo mundo sempre falava, nossa, como que vocês conseguem fazer isso? Teve a época que tava eu e ele gordinho, e falava assim, nossa, como vocês conseguem, vocês dois gordinhos, jogar desse jeito, conseguem se achar desse jeito, correr mais que os outros. Então, eu sempre falava, né, falando, a questão não é correr, é pensar, antecipar o movimento dos adversários, né? Enquanto os outros estão achando que você vai correr, você pensa um pouco na frente. Então, essa eu vou ter que fazer duas partes. Na parte de categoria de base até o juvenil, o Niquinha foi meu melhor parceiro. E na fase de adulto, de principal, o Gu foi meu melhor parceiro. Aproveitando a pergunta do Massal, qual foi o melhor treinador que você já teve
no Brasil e algum de fora, lá da Itália? Uhum. Cara, tive bastante treinador muito bom, né? Eu vou ter que citar alguns aí, porque eu acho injusto citar um só. O Pedro Dias, na categoria de base, foi sensacional, cara. Tudo que eu conheço de futsal foi ele que me mostrou, me apresentou, me mostrava o que tinha que fazer. Ele era um cara que, tipo, competitivo no extremo, não aceitava perder. Então, essa parte da competitividade eu devo muito ao Pedrinho, Pedro Dias. E depois, no adulto, cara, eu tive dois treinadores que me marcou muito. Foi o Edilson no São Paulo, que agora, inclusive, ele estava no Dracê no ano passado. Edilson é muito bom mesmo, taticamente, sensacional. Mas o melhor mesmo que eu tive, completo, foi o Jesus Velasco, que é o treinador que estava no Inter Movistar, espanhol. Ele foi meu treinador no Prato em 2005. Cara, ele é fantástico, fantástico. É o cara que eu mais aprendi, tanto dentro de quadro como fora, parte tática, parte de marcação. Ele ganhava jogo, cara, treinador que ganhava jogo mesmo. Qual foi a melhor equipe que você jogou? Eu vou citar duas. O São Paulo de 2000. São Paulo de 2000 foi uma equipe sensacional, a gente ganhou tudo. Depois esses jogadores foram tudo seleção brasileira, maioria. A maioria foi jogar na seleção brasileira. E o Prato de 2005 também era um timaço, cara, lá na Itália. Era um time fantástico também. A gente só não ganhou o campeonato porque a gente terminou na fase de classificação em primeiro, cruzamos com o oitavo, daí você já viu, né? Dá aquelas coisas que só o futsal conhece, né? O primeiro perder pro oitavo de 1-0. Mas era um time fantástico também. A melhor equipe que você jogou em Botucatu? Melhor equipe? Cara, eu acho que a equipe de 99, acho que 99, se eu não me engano, que foi quando a gente ganhou a primeira TV Tem, a primeira era a TV Modelo na época, que a gente ganhou inclusive de Jaú a final. Foi a primeira TV Modelo, era um time muito bom, porque unia tanto os caras mais experientes como a molecada que estava subindo. Então foi um time muito bom. Você Tinha lembra? Gu, tinha Fadel, tinha Rodrigo Contessotti, daí tinha Lombriga no gol, Buzuca no gol, daí tinha a molecada de fora que era o Mazinho, o Chiquinho. Era um time muito bom mesmo. E depois de 2003, 2004 também, que a gente ganhou as TV, também, a TV Tem, era muito bom também. Inclusive estava o Rubinho, era um timaço também. Era um timaço também. E a melhor equipe que você enfrentou? Nossa, essa é difícil. Mas eu vou falar uma. Eu enfrentei a GM, cara. A GM, acho que isso foi. Ao ano eu não vou lembrar. Mas a GM, um jogo que foi transmitido na Bandeirantes, na época. Era o principal. A gente foi jogar com a GM. A GM era a base também da seleção adulta, né? Tinha Vander, Betão. Nossa, tinha muita gente. Cassime, Valença, Vinícius, Rude? Almir. Timinho Não, era rude? muito. O time era muito bom deles, cara, muito bom. E jogar na quadra GM, a GM era um caldeirão. E o jogo ao vivo ainda. E eu era juvenil ainda e eu subi pro principal. E aquele jogo eu comecei de titular. Cara, foi o jogo, acho que o jogo mais difícil, cara, porque a gente não conseguia pegar na bola. Os caras pressionando o jogo inteiro, a gente não conseguia pegar na bola, acabamos perdendo de 6-1. Mas foi sensacional. Eu acabei dando entrevista depois na final, que foi a revelação do jogo. Então, foi muito bacana. Esse jogo aí ficou marcado na história, assim, tanto pela qualidade do time deles, como do nosso crescimento também. E na época que você jogava aqui em Botucatu, qual equipe da região era mais difícil de enfrentar? Na época de Botucatu, cara, a gente tinha uns duelos bons contra Jaú, né? Contra Jaú era muito difícil na época mais antiga, né?
Que você ia jogar contra Jaú, era Rubinho, Paulinho, Titão, Chitão, Careca. Pavão, Careca, querendo bater em todo mundo, xingando o jogo inteiro, me ameaçando de morte e tudo mais. Então era difícil os confrontos, porque você ia jogar um jogo, sempre, a maioria das vezes era um jogo aqui, um jogo lá, por exemplo. Jogava na associação na quadrinha pequena, era uma loucura. Daí jogava lá, você já sabia que ou ia terminar na briga, e na bola também o time era bom, né? Então eram uns duelos muito bons, muito fortes, cara, naquela época, né? Ô, Depois vieram outros times bons também, mas... deixa eu fazer uma pergunta. Antigamente, vocês de Botucatu, que era um time profissional, vinham jogar essas TV, tipo SBT, TV Record, TV Tem, vocês passavam muito fácil, vocês eram campeão de muitos, pegavam muitos times da região, ganhava de 10, 12, 15, era normal acontecer isso. O que você acha que mudou, que hoje em dia os confrontos são mais nivelados, chega a perder para equipes de menor expressão? O que você acha que mudou? Eu acho que, tipo, ficou muito nivelado por alguns motivos. Hoje todo mundo aprendeu a jogar futsal. Todo mundo aprendeu, todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Às vezes não é porque você não treina que você não sabe o que você tem que fazer. Antigamente não, antigamente quem treinava se dava bem. Pegava uns caras que se reuniam, os caras não sabiam o que era futsal ainda. Hoje em dia qualquer time sabe como fazer, sabe que vai ter que marcar daquele jeito, tal jeito, como joga o outro time, porque hoje tem informação de todos os jeitos. Antigamente não tinha informação. Antigamente você chegava no jogo, você falava, nossa, quem é aqueles caras? Os caras já assustavam com a gente. Só ia ver quando a gente colocava a bola no chão. Hoje não, hoje você fala, você pega o time de Botucatu, de Bauru, que são federados, se montar um time de rua e falar assim, vamos lá, vamos jogar fechadinho, você consegue jogar. Porque você sabe como eles jogam, você vai ver vídeo, você vai ver treino, você conhece os jogadores, porque os jogadores jogam tudo extra. Então, isso acho que facilitou. Mas também eu acho que a cabeça um pouco do pessoal melhorou também, né? Antigamente a turma levava o futsal como, tipo, vou lá, vou me divertir, se perder de 10, 15, tá bom. Hoje em dia já ninguém mais quer perder, né? Todo mundo quer competir. Então, qualquer competição, campeonato de cidade, campeonato de TV, regionais, essas coisas, não tem mais jogo fácil, cara. Não tem mais jogo fácil. Então, ficou bem equiparado. E tem esse negócio do goleiro também. Eu acho que o negócio do goleiro linha aí também nivelou muito o futsal, sabe? Hoje em dia, qualquer coisa, você joga a bola pro goleiro e vamos marcar. Antigamente, não. Antigamente, você tinha que marcar pressão e você tinha que sair da marcação da pressão. Não tinha essa de dar a bola para o adversário, porque o goleiro não podia nem jogar a bola para o alto e nem receber a bola com o pé. Então, hoje, nisso aí, acho que facilitou muito para os times menores, né? Não, eu fiz essa pergunta porque, cara, mais novo jogava contra Botucatu. Eu lembro de jogo perder de 16, perder de 14 para vocês. Sim, eu lembro. E recentemente a gente chegou a ganhar. De ganhar de Botucatu, empatava ou perdia lá na seleção por um gol de diferença. Sabe, como que mudou o futebol, cara? Mudou muito, mudou muito, mudou muito. Olha, eu lembro um jogo, acho que vocês lembram desse jogo aí, que foi lá na associação, na quadra de cima. Lembro. Nós contra vocês, acho que vocês estavam acho que é Mineiros, Tietê ou Dois Córregos, eu não lembro. E vocês precisavam do empate para classificar. E acho que, se não me engano, foi 3-2, acho, para nós, alguma coisa assim. E foi um jogo, cara, que a gente não podia piscar, que vocês tinham um contra-ataque que era fenomenal. O Luquinha não parava de correr e tinha o pivô, que eu esqueci o nome agora, que de onde chutava, fazia gol. Iago. E daí acho que vocês saíram ganhando 2-0, fizeram 2-0, 2-1, não lembro. E foi um jogo complicadíssimo. E a gente treinava 2 períodos, cara. Então, nivelou muito. Hoje em dia não tem mais esse negócio de vamos jogar aquele time lá que é a baba. Não é mais. Um jogo inesquecível, Tilico. Um jogo inesquecível? Jogo inesquecível... jogo inesquecível pode ser a final da TV Tem de 2004. De 2004. Agora não sei se 2004 ou 2003. Que a gente jogou contra Ibitinga, a final da TV Tem. Eu fiz
Se eu não me engano, eu fiz 4 gols, saí como... Nossa, a turma carregou eu no colo lá, cara. Então isso marcou para mim bastante, achei bem legal mesmo. É um jogo que marca para mim, assim. Tem muitos outros, né? Tem outros na Itália também, tem bastante jogo legal. Pelo São Paulo também tem um jogo que me marcou que foi nós e Corinthians no Parque São Jorge, foi 5-5, eu acabei fazendo 4 gols, então isso é um jogo que marca também. E um gol inesquecível? Nossa, cara, eu vou lembrar de um gol que eu fiz contra o Corinthians mesmo, São Paulo e Corinthians, e eu fiz um gol de bicicleta. Então, para mim, isso aí, nossa, eu conto para todo mundo, sabe? Imagina, eu sou corintiano, fazer o gol contra o meu time, de bicicleta ainda, que é um jeito que eu gostava de fazer gol. Então, esse gol me marca muito. São Paulo e Corinthians, um gol de bicicleta. Tem aí? Tem algum drible ou não? Isso, drible, eu não consigo driblar nenhuma cadeira. Mas eu tenho um gol com drible que não sei se vocês assistiram esse jogo em 2003, acho que foi em 2013 que a gente ganhou por Jaú, lá pelo 15 de Jaú, a final, contra Ibitinga também. Eu fiz um gol contra Ibitinga que eu peguei a bola e driblei 2, olha pra você ver, driblei dois assim e dei uma cavoca. Tava 3-3 o jogo e eu fiz o quarto gol, foi assim, eu passei no meio de 2, 3 assim e dei uma cavoca no goleiro de Ibitinga, que daí depois a gente fez o quinto gol e fomos campeão da TVT. Mas foi um lance que acho que foi um dos únicos dribles que eu dei na minha vida. Quem que foi o jogador mais resenha que você jogou junto aí? Nossa, tem vários, hein? Tem vários, cara. Ó, o Boquinha é um deles. Boquinha é resenha total, cara. Boquinha é figura. Onde ele vai, a resenha é legal. Ó, o Rubinho, eu gosto o Rubinho eu gosto da resenha dele. O Cleitinho é bom de resenha também. E o Rogerinho, né? O Rogerinho não tem pra ninguém, né? O Rogerinho é sensacional. Onde chega, o bicho tem história pra contar, cara. Nós temos uma história sua, mas ela foi contada por um amigo seu. Fala galera do Resenha LP, satisfação aí participar do programa de vocês. Lucas e Periquito, sucesso, programa que vem bombando na região, tá? Eu vim aqui fazer uma pergunta, ou até mesmo para contar uma história aí do início da carreira do Tilico. Eu acho que ele tem várias histórias aí para contar de todas as equipes que ele participou, mas essa aqui é do começo da carreira dele. Então ele, dentro das viagens nossas, da categoria de base, ele tinha um grupo, né? Acho que esse grupo era bem bacana, a gente dava muita risada com eles. E ele podia contar um pouquinho da história do Dux. E também, nessa época, que os jogadores aí tinham as marcas com o nome nos tênis, ele também teve uma marca aí que utilizou do nome dele aí aqui em Botucatu. Eu acho que seria legal ele contar dessa história também. Galera, grande abraço a vocês, sucesso. Fica o meu abraço aqui, Tilico. Sucesso também para você. Abraço. Grande Buzuca, cara. Nossa, é um cara que eu admiro muito também, cara. Tanto como jogador e como pessoa. Um cara que me ajudou muito, sempre dando conselho dentro de quadra. Um líder nato, conquistou títulos por onde passou. É um cara que não tenho palavras para falar como ele é na sua carreira de atleta, cara. Sensacional mesmo. E tem uma passagem do Buzuca que quem me levou para a associação com 10 anos foi a mãe do Buzuca. Eu jogava pela escola, a escola minha chama Martim Nogueira, a gente foi disputar um campeonatinho que tem aqui na cidade, e quando acabou esse campeonato, chegou uma senhora para mim e me perguntou, viu, quantos anos você tem? Eu falei, 10. Ela falou, você não quer jogar o Campeonato Paulista? Eu falei, quero. Ela falou, então eu vou trazer você aqui na associação, porque o time da associação está precisando de gente. Eu falei, eu topei na hora. Eu falei, quem é essa senhorinha aí? Não sabe de nada, nem sabe o que está acontecendo, né? E eu nem conhecia ninguém. Daí passou uns dias, ela me ligou e falou, vou passar para você pro treinador. Daí me passou pro treinador, que na época era o Pardini. Hoje é o prefeito da cidade aqui de Botucatu.
e me passou pro Pardini, o Pardini falou, Rodrigo, não sei o que, vem fazer um teste aqui com a gente. Eu fui fazer um teste, no primeiro dia já falou, ó, tira seu RG e você já vai, sabe que você já vai jogar o Campeonato Paulista. E quem levou, então, eu para a associação foi a mãe do Buzuca. Falando das perguntas dele aí, a passagem desse negócio do grupo nosso aí, é assim, a gente no adulto, no juvenil e adulto, a gente viajava tudo junto. E daí a gente, tipo, todo time de futsal tem aqueles grupinhos que forma, né? As panelinhas que a gente fala. E daí a gente dividiu o grupo em dois. Ficavam os mais velhos, que a gente que chamava eles de os mala, e a gente era os duques, que hoje é o Lucas lá de Bauru. O Luquinha acho que conhece, o Perigo também, sabe o Lucas? O Lucas Honório? Sei. Lucão. Jogou no Nidos. Jogou no NIS, jogou na FIB. Então, e daí o apelido dele é Dux. E daí o nosso grupo chamava Dux, os Dux. Daí tinha os Dux e os malas. E a gente fazia tudo junto, cara. Tipo, onde vai? Os Dux vai em tal lugar. Os malas não vai não, porque são mala demais. Vamos comer junto. A gente vai comer só depois que os malas comer, sabe? Virou uma panelinha, mas era engraçado, porque a gente ficava zoando um ou outro, sabe? E daí o grupo dos malas era forte, né? Era Tostão, Buzuca, Lombriga, tinha os caras mais fera. E o nosso era mais molecada, era eu, o Dux, o Leitão. Tinha uns carinhas um pouquinho mais inferior, né? Os mais novos. E daí essa passagem é legal, a gente se divertia bastante. Daí a outra é do tênis. Do tênis. Do tênis foi o seguinte. Na época de juvenil, de adulto também, a associação teve um patrocínio forte aqui, né? Que era a Sabrico, fazendo um merchan. E depois veio a Topper. E a Topper era de material esportivo de Botucatu. E imagina, na região ninguém tinha patrocínio, ninguém nem imaginava que era pênalti, Topper, nada, né? Então a Topper chegou aqui na associação de Botucatu e todo mundo, nossa, a Topper. Daí eles davam um monte de tênis pra gente. E eles davam um monte de tênis e, tipo, ninguém queria os tênis. Ninguém queria. Os caras não gostavam. Os caras queriam pênalti na época. Queria aqueles pênalti Morruga, Douglas, tinha uns pênalti Vander, uns pênalti bem melhor. E a Topper chegou com aquele modelinho preto, não sei se você lembra, modelinho preto, com a sola branca, bem meia boca mesmo. E daí, opa, tinha dinheiro para comprar, não ganhava salário ainda. Falei, eu quero. E fui pegando os tênis para mim, fui fazendo estoque. E só eu jogava com o Topper. Daí os caras, então vamos batizar, vai ser o Topper Tilico. Daí começou, tipo, quem quer Topper Tilico, vai como se fosse meu patrocínio, entendeu? Daí o Topper começou a se chamar Topper Tilico, daí ficou Topper Tilico. E daí todo mundo até hoje fala que do negócio do tênis aí, que virou meu patrocinador oficial, que eu dava o nome pro Topper. Tilico no futsal é? Nossa, difícil, hein? Cara, a coisa que eu mais prezo, assim, cara, é humilde, cara. Ser humilde. Porque a gente, eu acho que não é melhor do que ninguém. Nessa vida a gente não leva nada. Então, acho que no futsal, você sendo humilde, você consegue bastante coisa. Bastante amizade, bastante título até, porque você forma um grupo legal, forma bastante coisa legal. Então, eu acho que humildade. Tilico no futsal é humildade. E para nós terminarmos as perguntas, quais seus planos para o futuro? Então, isso é um negócio bacana, viu, Luquinha? Que eu tenho bastante plano, né? Um deles é me tornar técnico de futsal, estou estudando para isso, esse ano eu me formo, né? Já tenho a licenciatura, em dezembro agora eu me formo no bacharel. Então, eu estou me preparando para ser um treinador de futsal e também com outros projetos, né? De projeto de base, projetos sociais. E eu acho que isso que agora é o meu foco, né? De agora em diante, né? Quero me preparar mesmo para chegar, me dedicar bastante, para não ser só mais um. Entrar e sair. Quero ir, me efetivar e ser bom no que eu faço. Como eu fui no pouco tempo que joguei de futsal, eu quero também ser. Se não der para ser treinador,
vamos tentar outras coisas, mas tudo nessa área do futsal, né? Lógico que agora, hoje em dia eu estou trabalhando numa outra área, é mais porque não dá para ficar parado mesmo, mas a partir de dezembro eu tenho certeza que coisas boas vão vir aí. Ô, Tilico, a gente queria agradecer você, ó, esse bate-papo gostoso aí. Espero que o pessoal goste aí de casa. Várias histórias, várias resenhas. Mas para terminar, eu queria fazer uma última pergunta para você. Lá na Itália ou aqui no Brasil, chegou a ter sondagem de seleção brasileira, seleção italiana lá para você se naturalizar italiano? Chegou ou nunca chegou a isso? Aqui no Brasil, eu fui pré-convocado para a seleção brasileira, sub-20. Fui pré-convocado, numa lista de 20 jogadores. Mas daí, nesse mesmo ano que eu fui pré-convocado, que teriam mais convocações, eu acabei indo para a Itália. E na Itália, eu tive 5 convocações para a seleção italiana. Fui convocado 5 vezes para a seleção italiana. Mas não precisou se naturalizar italiano na época, não precisava? Não, eu sou naturalizado italiano, né? Eu me naturalizei com 3 meses lá na Itália. Ah, é? Eu tenho dupla cidadania, sou brasileiro e italiano. Então eu pude vestir a camisa tranquilamente. Da Zurra? Azurra. Foi uma passagem bem legal. Queria ter ido mais, mas bem no melhor momento meu que foi ali em 2006, 2007. Eu tive a notícia ruim de ter estourado o ligamento de joelho num jogo lá, né? Daí ali eu acho que deu uma cortada bastante boa na minha carreira, né? Que eu fiquei um ano inteiro parado, tratando, foi uma lesão muito forte. Ô, Tilico, nós só temos que agradecer a você ter aceitado o convite. Acredito que o vídeo vai ser bem repercutido. Você é conhecido na região toda, no estado todo. Então, muito obrigado. É uma honra ter você no nosso canal, no nosso programa. E sucesso nessa nova empreitada de treinador. Tenho certeza que se fizer um pouquinho do que fez na carreira, vai ser um sucesso. Cara, muito obrigado mesmo, Luquinha. Muito obrigado, Periquito. Cara, eu acompanho vocês. Desejo para vocês muita sorte, muita boa sorte aí no canal e em tudo que vocês estiverem fazendo aí, né, em outras partes, né? Que eu sei que também vocês têm outros projetos aí. Desejo o melhor para vocês. E espero que, lógico, como eu disse, né? O futuro a Deus pertence, que eu possa ser um bom treinador ou em outra área que eu for fazer, que eu possa ser pelo menos próximo do que eu fui quando eu consegui jogar em um bom nível, né? E mais uma vez agradeço vocês aí pelo convite, tenho certeza que vocês vão colher muito mais frutos aí. Muito obrigado mesmo. Tilico, agradecemos aí mais uma vez. E aí, pessoal, não vamos esquecer, hein? Inscreva aqui no canal, compartilha, deixa o like, escreva lá no comentário o que você achou da entrevista, que é muito importante pra gente aí a repercussão de vocês, hein? Valeu, muito obrigado, Tilico. Valeu, muito obrigado. Abraço para vocês aí. Abraço, valeu.